If there's an open way. A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Neste momento eu lhe convido a vir conosco aprender mais sobre o querido apóstolo Paulo, onde nós estaremos neste estudo vendo um pouco da vida e da obra deste homem que possibilitou que o cristianismo, que o evangelho, as boas novas chegasse até nós hoje, através de suas muitas viagens e de suas muitas pregações que estão relatadas no livro de Atos. Antes de nós embarcarmos neste estudo de maneira integral, de maneira completa, é necessário que nós oremos ao Senhor, porque só o Espírito Santo pode nos dar discernimento acerca da sua palavra. Portanto, não há como nós estudarmos a palavra do Senhor sem que antes oremos. Então, eu lhe convido, neste momento, a orar comigo, pedindo que o Senhor abra o seu entendimento e que Ele me use como seu instrumento, para que nada que saia da minha boca venha de fato de mim, mas sim do nosso Senhor. Vamos orar. Deus amado, eterno, santo e poderoso, neste momento, Senhor, aqui estamos, ó Pai, dedicando um tempo a Ti, a estudar da Tua palavra, e nós te pedimos, ó Pai eterno, que Tu possa, Senhor, estar falando conosco de forma, Senhor, que possamos aprender aquilo que Tu queres, Senhor, revelar a nós. Senhor Deus, nós humildemente buscamos a Tua palavra, Senhor, como Teus servos que querem aprender mais de Ti e ser cheios do Teu Espírito Santo. Inclusive, ó Espírito Santo, te pedimos que neste momento nos ajude a entender aquilo que Tu mesmo escreveste. Portanto, vem e fala conosco. Abençoa os irmãos que estão neste momento embarcando neste estudo. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como a base de tudo é a palavra de Deus, vamos estar fazendo uma leitura justamente lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Vamos lá para o capítulo 9, a conversão de Saulo, onde vamos ver ali como foi que um judeu tornou-se cristão. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 1, leremos até o 22. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E eis que em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver.
A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos, em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Então, nós vemos aqui a narrativa da conversão do apóstolo Paulo e o momento em que ele passa a se fortalecer e a demonstrar que Jesus era o Cristo. Então, meus irmãos, vamos dar seguimento em nosso estudo e eu lhe convido a ler aqui conosco o estudo que nós escrevemos. O título diz: Paulo, o apóstolo dos gentios. Hoje, meus irmãos e irmãs, veremos de forma mais aprofundada quem foi o menor dos apóstolos e possivelmente também o maior líder do cristianismo. Saulo de Tarso foi o apóstolo que escreveu praticamente 50% do Novo Testamento, como Romanos, Gálatas, Efésios e outros 10 ou 11 cartas, né? E veremos quem foi esse homem e o que Deus operou nele e através dele de tão relevante. Certo, irmãos? Nesse primeiro parágrafo aqui, nós vemos uma introdução, uma leve introdução sobre quem foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, teria escrito, né? Então, há dúvida acerca da autoria da carta aos Hebreus. Por isso, nós colocamos aqui 10 ou 11. No caso, 13 ou 14, somando aí com as três que nós citamos. Então, um judeu e cidadão romano nascido na cidade de Tarso, Saulo era um zeloso fariseu que, de acordo com os registros bíblicos, perseguia os cristãos até o momento em que o próprio Cristo se revelou a ele, fazendo-o assim tornar-se um dos mais importantes precursores do Evangelho de Cristo no mundo inteiro. Através de 4 viagens missionárias, Paulo estabeleceu inúmeras igrejas pela região do Império Romano. Certo? Então, este aí é uma sinopse ali de quem foi Paulo também. Vamos adentrar logo no primeiro tópico, onde nós veremos as informações iniciais acerca do apóstolo Paulo, para que assim nós possamos entender mais sobre a sua origem. Local de nascimento. Saulo nasceu, como já mencionado, na cidade de Tarso, localizada na província romana da Cilícia, uma região correspondente hoje a uma parte do sul do território da Turquia. Tarso era a principal cidade da Cilícia em meados do período de Cristo, além de ser a origem de muitos homens cultos dessa época. Possuía também uma grande fortuna comercial e agrícola, além de ser também um considerável centro intelectual e cultural, abrigando uma importante universidade daquele tempo, igualando-se com outras grandes cidades, como, por exemplo, Atenas e Alexandria. Logo, meus irmãos, nós vemos assim que a cidade de origem do apóstolo Paulo, Tarso, não era uma cidade irrelevante, não era uma cidade pequena. Pelo contrário, era uma cidade extremamente importante daquele período, igualando-se a cidades como Atenas e Alexandria. Logo, nós vemos que essa cidade também possuía uma universidade, além de ser um centro marítimo também. Era uma cidade portuária. E os irmãos devem estar vendo agora algumas fotos do que pode ser ali Tarso. E nós vemos que não era uma cidade tão irrelevante. Logo, a origem de Paulo não é uma origem tão simples, tão humilde, quanto, por exemplo, a de Jesus, que nasceu numa pequena cidade de Judá. Então, nós podemos avançar para o próximo tópico, que também está relacionado a isso, a educação de Saulo. Quando nós falamos de educação, meus irmãos, principalmente naquele tempo, nós estamos estritamente relacionando também o conceito de recursos financeiros. Porque para que você possua uma boa educação, isso funciona até mesmo nos dias de hoje, é necessário recursos financeiros. Quanto mais recursos financeiros, mais facilidade você tem para adquirir conhecimento, porque conhecimento é comprado. E naquela época isso era até mesmo mais contundente. Não havia
escolas públicas como hoje. E, bom, nota-se que Saulo ele era um homem letrado, erudito, culto, ao oposto, por exemplo, de Pedro, que é dito inculto pela palavra do Senhor. E Saulo, além disso, ele tinha por profissão confeccionador de tendas, sendo esta uma relevante ocupação da época. Sem esquecer de mencionar também, meus irmãos, que este homem possuía a cidadania romana herdada de seu pai, o que indica um grau maior de prestígio na sociedade. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele possuía a cidadania romana e ele menciona que ela foi herdada de seu pai. E nós sabemos que essa cidadania era comprada por grande quantia de dinheiro ou herdada ou dada a quem prestava um serviço ao Império Romano de alguma forma. Então, nós vemos ali que os antecedentes de Paulo, eles possuíam essa cidadania porque ele herdou deles. Então, a gente vê que eles tinham um grau de prestígio maior. Não eram qualquer pessoas, não eram pessoas tão simples assim. E pela educação de Paulo, nós observamos que eles tinham recursos para pagar, né, as despesas do seu filho ali, certo? Como consequência de tantos recursos, surge um homem com profundo conhecimento da cultura grega, falante de aramaico, hebraico e grego, e talvez até mesmo conhecedor de algum conhecimento militar. A gente vê ali descrições bem detalhadas de Paulo acerca da armadura dos romanos, dentre outras estratégias ali de guerra, de combate. Então a gente entende que ele também possuía conhecimento acerca dessa área militar, certo? Então, seguindo ainda na religião de Paulo, a gente vai ver também como ele possuía grande instrução religiosa, porque Saulo recebeu educação judia em Jerusalém pelo ensino de um renomado doutor da lei, chamado Gamaliel. Ele era um zeloso fariseu, membro do Sinédrio, estamos falando de Paulo, que estava tão convicto de sua fé no judaísmo que até mesmo perseguia não só os cristãos, mas o cristianismo em si, pois ele fala que perseguia o caminho, com C maiúsculo, certo? E bom, ele considerava uma seita herética proveniente de até então para ele um falso Messias. Vemos também que Saulo consente o assassinato de Estevão, sendo ele o responsável por guardar as capas dos homens que o apedrejaram. Saulo estava lá no assassinato de Estevão, guardando a capa dos homens que foram apedrejar o Estevão. E ele também consentia com isso, como também não só perseguia. Saulo era um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus. Com autorização do chefe dos sacerdotes, ele chegou a lançar muito deles na prisão e, quando eles eram condenados à morte, ele dava o voto favorável para que eles fossem mortos. E muitas das vezes ele ia de sinagoga em sinagoga a fim de castigá-lo e ele forçava eles a blasfemar. Logo, Saulo ele era convicto da sua fé no judaísmo de maneira tal que estava disposto a combater o que para ele era uma seita herética e perigosa, que aparentemente pregava contra o templo e contra as leis de Moisés, o que era um grande crime para o judaísmo. E no capítulo 26 do Atos dos Apóstolos, ele narra como se deu também a sua conversão, com autorização do chefe dos sacerdotes para perseguir e trazer preso os seguidores de Jesus. Ele indo para Damasco, por volta do meio-dia, ele viu uma luz resplandecente brilhando ao redor dele e aos que estavam com ele também. E todos caíram por terra naquele momento. E foi nesse momento que ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, muito embora ele não soubesse de quem se tratava ainda, mas ele teve a certeza ali de que se tratava de algo divino, algo celestial, porque a resposta dele, a gente percebe isso. Ele responde: quem és tu, Senhor? E então Jesus lhe responde: sou Jesus,
a quem você me persegue? Então Saulo levantou-se do chão e os que estavam com ele o conduziram até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E numa visão de Jesus aparece a Ananias e o determina que ele fosse até Saulo, né? E Ananias chega lá, na presença de Saulo, impôs as mãos sobre ele, ora, e Saulo, como se tivesse umas escamas que caem dos olhos dele, ele voltou a enxergar. E também Saulo foi batizado por Ananias e provavelmente ali junto a Ananias ele aprendeu os primeiros fundamentos do cristianismo. Então, meus irmãos, após esta conversão muito bem narrada pelo Diácono Costa Júnior, nós entendemos também que Paulo ficou recluso por um período de cerca de ali mais ou menos 3 anos, como nós vemos lá em Gálatas capítulo 1, versículo 17, que eu estarei lendo para os irmãos. Diz assim: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo os irmãos podem checar o contexto depois aí nas suas Bíblias, nas suas casas, mas Paulo ele afirma que após a sua conversão, ele não foi direto para Jerusalém com os que eram apóstolos antes dele, ele ficou recluso na Arábia, e isso se dá ali por um período de 3 anos, vemos no versículo conseguinte, e nós entendemos que Paulo ficou ali neste período, não fica claro o que ele estava fazendo, ou em que região específica da Arábia ele estava, mas nós entendemos que ele ficou 3 anos recluso para estudar, para reler tudo aquilo que ele tinha visto nas Escrituras sob a ótica, sob o olhar de Cristo. E ele entende que todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento apontavam para um homem, que era o próprio Deus encarnado. Então ele relê toda a Escritura, estuda, se retira, passa todo esse tempo estudando, meditando só ali na palavra, com o próprio Deus orando e pedindo discernimento do Espírito Santo. E assim a gente vê que ele foi grandemente inspirado pelo Senhor. E aí, após esse período de reclusão, ele volta para Jerusalém. Ocorre que após a sua reclusão, Saulo de Tarso volta para Damasco e prega novamente, dessa vez demonstrando que Jesus era o Messias que havia de vir. É interessante, meus irmãos, nós acrescentarmos também que Paulo, até então Saulo, ele possuía ali uma maneira de explicar que é descrita em Atos como afirmando que Jesus era o Cristo. Mas aqui, nos próximos versículos, já no 22, é dito que ele estava demonstrando, o que indica, meus irmãos, um aprofundamento, porque há uma diferença entre você afirmar algo e você demonstrar algo. Se eu afirmo que Jesus é o Cristo, eu estou apenas dizendo. Agora, quando eu demonstro que Jesus é o Cristo, eu lhe mostro nas Escrituras, eu lhe mostro desde o Antigo Testamento o quanto Jesus já vinha sido predito pelos profetas e pelo próprio simbolismo da lei, do tabernáculo e de todas as outras coisas que envolvem o Antigo Testamento. Então nós entendemos esta evolução de Saulo como sendo consequência destes 3 anos onde ele ficou recluso para estudar. Então, meus irmãos, após esta reclusão, após esta pregação onde ele desta vez demonstra que Jesus é o Cristo, há uma inquietação muito grande na cidade, porque a pregação de Paulo, ela confrontava os judeus que não acreditavam, que resistiam à pregação dele. Logo, vemos que é necessário que Saulo fosse descido por uma janela da muralha em um grande cesto. Deve ter sido uma cena em tanto, pois ele teve que fugir da perseguição dos judeus, sendo descido por um cesto, por uma janela da muralha. É muito interessante nós vermos como desde o início Saulo já sofria perseguição. E nós vamos ver lá na frente o quanto ele foi perseguido até o último dia da sua vida. E isso não lhe foi surpresa, porque Deus já havia dito que mostraria para ele o quanto ele haveria de sofrer. Nós lemos isso. Então, após esta pregação, esta fuga, ele finalmente vai para Jerusalém.
E lá em Jerusalém, ele se encontra com Barnabé, que foi um dos primeiros ali convertidos, que na verdade o nome de Barnabé era José, mas ele foi trocado para Barnabé depois dele fazer ali doações para os discípulos. Ele se converteu e passou a ajudar e auxiliar, e nós vemos que ele se torna um grande cooperador da obra do Senhor, tanto que ele reconhece Paulo como sendo de fato convertido e o apresenta aos apóstolos. Conforme nós vemos na palavra do Senhor, ele não se encontrou com todos os apóstolos. Na verdade, ele viu apenas Tiago, o irmão do Senhor, e Pedro. Então, ele passou lá apenas 15 dias, porque teve mais perseguição ainda, e ele foi levado de volta a Tarso, a sua cidade natal, sua cidade de origem. E nós entendemos que ele passa 10 anos lá, podemos dizer que no anonimato, ou ali com sua crescente popularidade. Mas esse é um período, na verdade, que nós podemos chamar de silêncio, ou quietação, ou período desconhecido do apostolado de Paulo, porque nós não sabemos o que se passou nesses 10 anos. Mas o que nós sabemos é que, quando se trata de Saulo, ele não estava parado. A possibilidade de que ele houvesse fundado ali igrejas e pregado mais a palavra do Senhor. Sabemos que alguma coisa ele estava fazendo, mas ele passa esses 10 anos na sua cidade de origem, onde nós não temos nenhum registro. Certo? Então, meus irmãos, estamos caminhando para o auge da carreira de Paulo, que foi ali nas viagens missionárias. Nós voltamos a ter registro das atividades de Paulo lá no capítulo 11, no versículo 25 de Atos, quando Barnabé o chama, lá vai a Tarso buscá-lo, e trazendo ele consigo, eles vão para Antioquia e ali evangelizam o povo, ensinam e passam 1 ano fazendo isso, até que um homem chamado Ágabo recebeu do Espírito Santo uma profecia que dizia que haveria uma grande fome no mundo, e esta fome aconteceu durante o período do imperador Cláudio. E os irmãos, se compadecendo e atuando como de fato os cristãos devem atuar, como a igreja deve atuar, juntaram muitas doações, juntaram muitas ofertas para levar para Jerusalém, para ajudar os irmãos. Então, quem deveria entregar essas ofertas aos irmãos era justamente Barnabé e Paulo. E então, Barnabé e Saulo partem para Jerusalém, e nesse meio tempo Pedro foi preso e um anjo o libertou, e assim eles cumpriram a missão, isso no final de Atos 12, e lá em Atos 13, nós vemos que eles são comissionados pelo Espírito Santo a fazer uma viagem missionária, que viria a ser a primeira de outras 2 viagens que o apóstolo deveria fazer durante sua vida. Então, meus queridos, nós entendemos ali que houve um período de jejum, um período de oração, um período de consagração. Saulo e Barnabé não estavam ali ao léu, não estavam ali sem fazer nada, eles estavam se consagrando, eles estavam jejuando, e foi neste período, durante este momento, que o Espírito Santo os comissionou para fazer a grande viagem. Então, nós vemos ali que após isso, após essa comissão, houve ali as viagens onde o apóstolo Paulo fundou igrejas, estabeleceu bispos, estabeleceu ali homens para cuidar das igrejas que foram estabelecidas, e foram viagens que refletem até hoje nas nossas vidas, porque nós somos frutos diretos dessa pregação de Paulo, de Saulo, de Barnabé, de Silas, e nós veremos essas viagens mais lá na frente, porque o título maior deste estudo é Paulo e as viagens missionárias. Então nós ainda veremos à frente, mais detalhadamente, a primeira, a segunda e a terceira e a possível 4ª viagem de Saulo. É necessário explicar por que eu fico toda hora trocando entre Saulo e Paulo. Na verdade, Saulo era o nome hebraico do apóstolo, porque Paulo era a versão romana de seu nome. E ele passa a usar mais ali o nome Paulo a partir da primeira viagem,
para evitar ali Há diversas teorias. Há uma que diz, por exemplo, que ele estava tentando evitar uma similaridade de uma conotação pejorativa que o nome Saulo podia trazer para os judeus, e também porque no Oriente Médio a mudança do nome indica a mudança de vida. Você pode se lembrar aí de um homem chamado Abrão, que virou Abraão, uma mulher chamada Sarai, que virou Sara, talvez um homem chamado Jacó, que virou Israel. Então todos esses homens tiveram uma similaridade. A mudança de seus nomes não foi em vão, pois a partir do momento que eles tiveram seus nomes trocados, eles passaram por uma mudança de vida. Este nome novo indica uma nova fase da vida, uma mudança na vida. Então, talvez Paulo ali tivesse usado de seu nome romano ao invés do hebraico para indicar esta mudança de vida que o apóstolo passara através da conversão ao caminho que antes ele perseguia. Agora, no tópico das prisões de Paulo, Paulo foi preso em Jerusalém e, a fim de evitar que fosse ali mesmo morto, ele foi transferido para Cesareia, onde Félix, o governador romano, manteve o apóstolo na prisão por mais 2 anos. Agora Festo, que sucedeu a Félix, ordena a entrega de Paulo ao julgamento judeu, para que assim eles o julgassem. E com plena certeza de que o julgamento seria totalmente avesso a ele, desfavorável, ele usa o direito de cidadão romano e apela para César. Seguido de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, Paulo é levado sob escolta para Roma. Contudo, no caminho, ainda no mar, uma terrível tempestade os alcança, e logo o navio onde ele estava naufraga, e ele vem passar um inverno na ilha de Malta, onde foi bem recebido pelos nativos. Quando ele chega em Roma, já no período da primavera, passa mais de 2 anos em prisão domiciliar. Todavia, ele ainda gozava de total liberdade para evangelizar. A narrativa de Atos dos Apóstolos tem seu fim aqui, mas o restante da vida de Paulo pode ser conhecido a partir do registro das cartas, da correção das epístolas pastorais, as quais parecem sugerir que o apóstolo ainda fora solto depois dessa primeira prisão em Roma, por volta de 63 depois de Cristo. Após ser solto, incertamente acredita-se que ele teria feito mais uma viagem à ilha do Mar Egeu e viajado ainda até a Espanha. E por fim, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma, onde por esta segunda prisão em Roma, ele veio a ser executado. Fim de carreira. Meus irmãos, neste tópico nós vamos ver o fim da carreira do apóstolo Paulo, onde nós vemos que ali mesmo sendo preso, sofrendo com a perda de sua liberdade, ele também sofria com o frio, com a solidão, com o abandono e outros aspectos bem presentes devido à nossa natureza humana. Contudo, persistindo, Paulo, sabendo que morreria em breve, ainda assim profere as seguintes palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E 1 Timóteo capítulo 4, do 7 ao 8, nós vemos aqui um homem que, mesmo encarando a morte no olho, não recua, porque ele tem ciência de que o Deus a quem ele serve venceu a morte, o pecado, a condenação e a culpa. Então, meus irmãos, Saulo nos dá um exemplo de que nós não devemos temer a morte, porque o que é a morte? A morte não pode nos separar do amor de Deus, porque ainda que morramos, nós viveremos eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Então, não se sabe, como foi exatamente o final de Paulo, porque não há registros concretos. Porém, meus irmãos, a tradição diz que ele morre pela espada de Roma, após anos numa masmorra fria, escura. Saulo é chamado um dia
para nós normal, para todos naquele tempo um dia normal, é posta a cabeça dele sobre o cepo e um homem com a espada lhe degola. E você pode achar que isso é cruel, mas na verdade isto foi um bom tratamento do Império Romano. Se nós compararmos com Pedro, por exemplo, que morreu ali com a cruz invertida, foi um tratamento muito gentil. E, bom, sabe-se que este tratamento é confortável, né? Ou melhor, não tão confortável assim, dado a Paulo, foi devido à sua cidadania romana. Porque se ele não fosse cidadão romano, ele com certeza teria padecido de maneira muito pior. Então este foi o fim da carreira de Paulo. Porém, não há motivo para que nós nos entristeçamos, porque nem mesmo Paulo se abateu com isso, porque Paulo permaneceu firme até o final. Paulo, até o fim de sua vida, ele evangelizava e pregava, porque ainda que preso, ainda que sofrendo, não abandonou os caminhos, ou melhor, o caminho ao qual antes ele perseguidor, tornou-se servo. Este foi Paulo de Tarso, meus irmãos, um homem que deu sua vida pela obra do Senhor. Ocorre que um grande incêndio assolou a cidade de Roma e dos seus 14 bairros, 14 regiões que tinham, 10 foram completamente devastados. E os 4 que sobraram eram bairros densamente povoados por judeus, por cristãos. E o povo atribuía a culpa a Nero. E Nero atribuiu a culpa aos cristãos. E com isso, uma grande perseguição foi instaurada aos cristãos, onde muitos foram mortos de forma extremamente cruel, brutal, foram incendiados. E então, Paulo foi preso exatamente nesse período, durante essa perseguição, e foi executado. Paulo foi um homem de muitas prisões, de muito sofrimento. Concluindo, este então foi o apóstolo Paulo, chamado de apóstolo dos gentios por pregar a estes durante toda a sua vida. E hoje somos consequência do agir do Espírito Santo através deste homem, que era falho como nós, suscetível às mesmas doenças, provações, tribulações e tentações. Além de nos deixar as cartas paulinas, vou citá-las: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteos e talvez Hebreus, Tito e Filemon. Paulo sofreu por Cristo. Todavia, para nós, que somos seus discípulos, discípulos de Jesus Cristo, isso não nos é motivo de tristeza. Pelo contrário, é motivo de honra, porque é uma honra sofrermos por Cristo, porque Cristo sofreu muito mais por nós. Que possamos aprender com o exemplo desse homem que deu sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e nosso Salvador. Agora eu vou encerrar com uma citação do apóstolo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo de Tarso. Amém. If there's an open